como é que ficou toda essa estrutura agora na pandemia? Como é que está a atividade da Now, né? Bom, assim, eu tenho 2 moleques presos aqui, a minha companheira está presa ali, assim que a gente está na pandemia, a gente está meio preso aqui, mas... Fazer a mímica do Luiz Lois da semana passada aqui. Tirando, enfim, toda essa tragédia das mortes, essas tragédias desse desgoverno, dessa desinformação, dessa necessidade da gente bater o pé no fundo do poço e se erguer e plantar algo neste ano que vai ser muito marcante para todos nós, né? 2020, a Naldícaros tem firmado essa ideia de 2020, que a gente só plantar alguma coisa para que a gente tenha um 22 florido, e muito interessante, uma primavera incrível, um movimento de vanguarda tem que partir dos artistas, acho que tem muita gente que tem que estar junto nessa, a gente tem que realmente, estou muito feliz de estar conhecendo vocês e espero de verdade que a gente continue essa conversa muito mais vezes, porque é nessa ideia de um sistema que se junta, se conecta, que a gente vai conseguir sair desse momento. Mas para Naldícaros, é difícil fazer uma live aqui no meu apartamento, entendeu? Assim, é difícil porque, enfim, por mais gostoso que ele seja, eu nasci aqui nesse apartamento, mas não cabe. Não cabem os elefantes aqui, não cabem, entendeu? As jaulas, não cabe os 5 da gente, a gente não cabe aqui. Dificuldade estrutural. Então, é interessante porque a gente está num momento muito criativo, muito interessante, revendo muitas coisas, inclusive com arte cidadã, que a gente tinha tido esse chamado há 12 anos atrás para fazer tudo remotamente. Na época era um CD-ROM, eles queriam que a gente mandasse um CD-ROM. E eu falei, não dá, que isso, no CD-ROM, cara, entendeu? Eles me obrigaram a pensar um pouco mais, tentar. Eu falava, pô, e a galera, como é que vai fazer teatro, né? Não dá, a gente não faz um espetáculo, o lance é o espetáculo, entendeu? Não é ficar vendo pelo vídeo. E 12 anos depois, ainda sendo chamado, intimado, sendo pego pela X para fazer coisas assim. Então tem muita lição de casa que a gente já devia ter feito, que a gente já está avançado para poder fazer. Muita riqueza, a gente foi para dentro mesmo, fez fazer essa investigação para entender o que nós tínhamos realmente encontrados dos espetáculos antigos. Vamos ter que digitalizar tudo, vamos partir. Eu prefiro, em primeiro lugar, considerar que quando sair a vacina, saiu a vacina, mas até lá não tem vacina. Né? Então, a gente precisa compreender isso e criar saídas para agora. Para que a gente consiga... Qual é o novo... Onde é o novo encontro? É aqui? É esse encontro? Estou adorando conversar com vocês, entendeu? Assim, estou me sentindo... A gente nunca se viu. Né? Mas estamos nos vendo. Né? Então, este é um novo encontro. A gente já tinha alguma habilidade de linguagem, utilizando o audiovisual, essa ideia do ao vivo, do pré-gravado, já foi... elemento de dramaturgia para o nosso trabalho, entender o que é o instante, o que eu acredito. Fake news, a gente já imaginava isso, e vindo da boca do Ariano Suassuna, tipo, um cara que já falava sobre isso, entendeu? Isso não é verdade, entendeu? O que estou vendo aqui, quando as torres gêmeas batem, entendeu? A gente já não acredita mais a verdade já não é mais crível. Isso é uma frase do Ariano Suassuna, entendeu? Quando estoura 11 de setembro, um neto dele pergunta para ele assim, vovô, até parece que isso é verdade, entendeu? Assim, então, essa ideia de você estar vendo ao vivo é uma coisa, porque mais do que essa questão da pós-verdade, era uma questão do que estava acontecendo ao vivo, estava sendo transmitido ao vivo. Então, essa ideia de transmissão, e estamos falando desse senhor que era tido como um grande conservador da cultura, é um cara que já está imaginando muito à frente. Então, a gente já estava exercitado de algumas coisas, né? Só que visitar todo o material custou da gente bastante tempo, mas a sorte que eu tenho é que eu tenho companheiros incríveis e que eu não estava sozinho. Então a gente tem reuniões pelo Zoom desde o começo da pandemia para encontrar algumas soluções. E soluções que trouxeram até ideias novas de projetos, né? Projetos para a retomada em processo, de como reencontrar o público de uma medida, porque a conta tem que fechar. E quando eu contei para o Gilson dessa coisa da empresa, né, que a gente tem realmente existe uma empresa
ser até 2 empresas que a gente trabalha. Mas a gente precisa trabalhar profissionalmente, porque logo que a Naudícaros inicia, eu não podia contar com o teatro. O circo era mais complicado, porque ele precisa de equipamentos de segurança. Ele precisa não só dos elementos do palco, da iluminação, do som, do cenário, do figurino, mas eu também preciso de toda uma estrutura de segurança que me custa mais, muito mais. Um espetáculo da Naudícaros, o Barão, por exemplo, que é uma produção grande, uma produção enorme, que você só consegue fazer para o maior patrocinador que a gente tem direto de cultura, que é a Fiesp, que põe um dinheiro enorme numa produção, que te dá toda a liberdade de criação, como a gente já teve com 2 vezes lá, e sempre foi muito incrível. O custo da obra que as pessoas veem é uma coisa. Tudo que está fora da planilha, que é o que eu tenho que colocar lá, que é toda a parte de segurança, todas as cordas, todos os equipamentos, não fecha a conta, entendeu? Coisas são ativos dessa empresa. E a logística, para que eu tenha todas essas coisas funcionando, uma montagem que é enlouquecedora, que eu faço um teatro dentro do teatro. Eu tenho que criar um novo urdimento para mim. Porque o urdimento do teatro é onde eu, às vezes, me penduro. Às vezes, tem vezes que eu nem me penduro no urdimento do teatro, porque eu não confio. Né? Então, eu tenho que criar uma situação que é o case que entra, quando você põe o cenário... A gente tem um galpão, que é onde eu guardo nossas coisas, todos os nossos cenários, tudo. Quando ele vai ser montado, o caminhão, tem lá uma pessoa, que é o Álvaro, responsável por isso, que ele vai lá e sabe como vai montar essa carga, porque quando chegar na boca do teatro, a primeiro case que vai saindo, que vai entrando no palco e vai sendo aberto e vai começar a montar, tem que estar coordenado até o último entrar, porque se entrar todos os cases, você não monta. Então, Marco, continua a tua narração, eu vou soltar imagens do espetáculo de vocês para ilustrar isso tudo que você está falando, com falta de dimensão. Eu até fui buscar aqui o link, por isso que eu comentei. Vai lá, continua. Então, essa logística, né, que a gente precisa ter, por exemplo, no Barão, isso aqui é um palco em cima do palco, atrás é uma boca de cena, e essa é uma engenhoca que a gente inventou, que é uma grua. Porque o começo do espetáculo a gente não faz nada vindo do urdimento, porque é que a gente está revelando o jogo teatral aqui, né? Mas para isso, é o jogo teatral, ou seja, você está vendo que a vassoura vira o cavalo, você está vendo que essa engenhoca aqui, eu vou amarrá-la ali, peraí, a Lu Grimaldi, essa mega atriz que a gente teve a chance de trabalhar com ela fazia o papel da diretora, então aqui a gente vai começar a ensaiar. Então ela está dando as dicas do que é para ser feito. Então está o Celso segurando aqui a grua, a Érica servindo de contrapeso, a Letícia pendurada, então ela fala, essa corda está me apertando, está machucando. Aí começa a música, o Paulo começa a tocar aqui do lado, e aí começa a cena. Mas para isso aqui ficar pronto, o próprio Romagnoli, algumas pessoas que estavam no corpo criativo, eles olhavam para a gente saindo e falavam, isso aqui não vai ficar pronto nunca, né? Assim, porque... tem todo um monte de elementos técnicos, né? Para a gente fazer essa cena meio estabalhoada, fazendo brincadeira, a gente precisa dominar muito esse pêndulo que chega para ela não girar, porque o comum é ela girar. Aí os outros que abaixam na hora que tem que abaixar, na hora que ela vai, reclama. E aí começa a ter uma pantomima, né? Que está tudo errado, a corda se exagera, ou quando levanta. Isso aqui, para ninguém morrer, e para dar certinho na música, dá um trabalho enorme, entendeu? Que recolhe corda, a Érica está recolhendo corda, puxa, trava no equipamento, isso ninguém está vendo, para ela subir, é uma loucura isso aqui. Só que isso tem que ficar pronto para os caras ensaiarem. Então a equipe que cuida da técnica, o Celso que está empurrando aqui embaixo, fingindo que está fazendo uma força aqui, assim, a Érica parecendo estar montando um cavalo aqui, o Celso é o diretor técnico hoje em dia da companhia. Então ele tem que fazer uma visita, ele tem que fazer um desenho, essa planta tem que ser aprovada. E a gente só atingiu um nível, na minha opinião, muito alto, profissional, igual às grandes companhias brasileiras, às grandes companhias internacionais, quando essa parte do espetáculo, ou seja, a parte dessa empresa, estava em alto movimento, né? A gente fez temporada pelo Brasil inteiro exatamente para treinar isso. Para que quando abre o pano, todo mundo tem que saber, os estudantes de teatro, quando abriu o pano, meu amigo, acabou, você tem que fazer. Começou, não dá para pedir desculpas, entendeu? Porque a luz não acendeu, porque... Então, tudo tem que ser feito com uma organização incrível. Então, assim,
nunca que o teatro é um lugar de gente desorganizada, sonhadora. O teatro é um lugar de administrador de empresa, não é, Gerson? Perfeito, é isso mesmo. Multitarefas, né? O Álvaro, por exemplo, é economista, esse que acabou vindo voando. Esse é um economista. Coitado, só podia ser economista, hein, Marco?